Atrás dos muros de uma prisão, a verdade costuma morrer em silêncio. Guardas escrevem relatórios frios, autoridades juram que tudo segue dentro das regras e o mundo lá fora acredita. Mas quando as câmeras não desligam, quando os olhos eletrônicos continuam gravando, segredos perturbadores vêm à tona. Segredos que mostram que, às vezes, os monstros não estão nas celas, mas vestindo uniforme. Em Ontário, no Canadá, quase 200 presos foram punidos de uma só vez. Espancados, deixados nus no frio, privados de comida, de cobertores, até de papel higiênico. Nada disso foi fruto de um motim generalizado. Foi vingança. Uma retaliação planejada contra inocentes, registrada em vídeo e descrita por um juiz como a lei sendo quebrada pelos próprios homens pagos para defendê-la. Nos Estados Unidos, em Nova York, um homem chamado Robert Brooks entrou algemado numa sala de enfermaria. Não ofereceu resistência. Mesmo assim, foi cercado por guardas, espancado, sufocado e arrastado como se fosse lixo humano. No dia seguinte, estava morto. E a única razão de o mundo saber como isso aconteceu é que as body cams dos agentes estavam gravando. Essas imagens revelaram um padrão assustador. Quando a prisão se torna um palco de vingança, quando o uniforme passa a valer mais do que a lei, o resultado é sempre o mesmo: dor, impunidade e silêncio. A pergunta que fica é: se até com as câmeras ligadas esses horrores aconteceram, quantos outros crimes permanecem ocultos, longe de qualquer lente, escondidos nas sombras das prisões? Robert L. Brooks não era um nome conhecido, nem um criminoso de alto perfil. Tinha 43 anos. Era um homem negro preso no sistema de Nova York, cumprindo pena por delitos menores. Sua saúde era frágil e ele carregava marcas visíveis de uma vida dura. Não era um líder de gangue, não representava perigo para agentes armados. Era apenas mais um entre milhares de presos invisíveis para a sociedade. No dia 9 de dezembro de 2024, Brooks foi transferido para Marcy Correctional Facility, uma prisão de segurança média que possuía uma enfermaria usada para triagem e acompanhamento médico. Já chegou algemado, com ferimentos no rosto que levantavam dúvidas sobre se havia sido agredido anteriormente. Mas naquele momento, o que importava era que ele precisava de atenção médica e estava sob custódia total do Estado. Em condições normais, aquele deveria ter sido um dia rotineiro, um homem algemado sendo conduzido a uma sala médica. Mas a rotina se quebrou quando Brooks foi colocado diante de um grupo de agentes penitenciários. O que era para ser um procedimento simples se transformou em um espetáculo de violência. A cena inicial foi registrada em várias câmeras corporais. Em parte das gravações não havia áudio, porque muitas bodycams estavam no modo passivo. Mas as imagens falavam por si. Mostravam Brooks entrando algemado, imóvel, sem oferecer resistência. Mesmo assim, em questão de segundos, ele foi cercado por guardas que partiram para cima dele como se estivessem diante de um inimigo perigoso. Para entender a dimensão desse caso, é essencial olhar para esse primeiro momento. Ali, no instante em que Brooks ainda estava algemado, fica evidente que não havia ameaça real. E ainda assim, o Estado decidiu usar sua força máxima contra ele. Foi nesse contraste brutal, um homem indefeso diante de guardas armados e protegidos pela autoridade, que começou a tragédia que faria o nome de Robert Brooks atravessar fronteiras e expor, mais uma vez, o lado mais sombrio das prisões. As imagens das bodycams não deixam espaço para interpretações. Robert Brooks estava algemado, encostado em uma maca da enfermaria. Não reagia, não oferecia resistência. Mesmo assim, em segundos, a cena se transformou em um ataque coletivo. 6 agentes cercaram Brooks ao mesmo tempo. O primeiro golpe foi um soco direto no rosto. Depois vieram chutes, torções, pressões contra o pescoço. Técnicas proibidas de imobilização foram usadas de forma deliberada. Estrangulamento, joelho no peito, sufocamento com o peso do corpo. Em determinado momento, um dos oficiais empurra um objeto branco em sua boca, enquanto outros continuam golpeando suas costelas e cabeça. As câmeras registraram cada detalhe e se tornaram as únicas testemunhas fiéis do que aconteceu.
O silêncio do vídeo, já que parte das gravações estava sem áudio, tornava tudo ainda mais perturbador. Era possível ver Brooks tentando respirar, o corpo contorcendo-se, mas não se ouvia nada além dos movimentos dos guardas. Um homem lutando pela própria vida em silêncio, diante de um grupo que deveria zelar por sua integridade. O ataque foi tão violento que, em certo momento, os agentes tentaram arrastá-lo até uma janela, como se planejassem jogá-lo para fora. A força desproporcional contrastava com a realidade. Brooks estava algemado, não conseguia levantar os braços, não representava risco. Mesmo assim, continuaram batendo, sufocando e pressionando seu corpo contra o chão da enfermaria. Naquele dia, o destino de Robert Brooks estava selado. Horas depois, ele seria levado em estado crítico para o Wynn Hospital, onde faleceu no dia seguinte, 10 de dezembro de 2024. A causa da morte: asfixia por compressão do pescoço e múltiplos traumatismos. As câmeras, que deveriam servir apenas como instrumento de segurança, acabaram revelando um crime em tempo real e se tornaram a prova de que, dentro da Marcy Correctional Facility, a vida de Robert Brooks foi deliberadamente esmagada pela brutalidade de quem tinha o dever de protegê-lo. O corpo de Robert Brooks ainda estava sendo velado quando a pressão pública começou a crescer. Diferente de muitos outros casos, havia um elemento impossível de silenciar. As câmeras corporais tinham registrado tudo. As imagens duras e irrefutáveis caíram nas mãos da Procuradoria-Geral de Nova York. A primeira reação foi da governadora Kathy Hochul. Em pronunciamento oficial, ela determinou a demissão imediata de 13 agentes penitenciários e um enfermeiro, todos diretamente ligados ao episódio. A mensagem era clara. O Estado não podia mais fingir que nada havia acontecido. Em seguida, a Procuradora-Geral Leticia James divulgou trechos das gravações. Não eram vídeos completos, mas o suficiente para chocar a opinião pública. As imagens mostravam Brooks sendo imobilizado e sufocado por múltiplos agentes, mesmo algemado. A publicação desses vídeos teve um impacto duplo. De um lado, gerou revolta e cobrança por justiça. De outro, expôs a brutalidade de um sistema que operava há décadas no silêncio. Para evitar conflitos de interesse, foi nomeado um promotor especial. A investigação não foi superficial. Mais de 400 pistas foram analisadas, centenas de provas e relatórios médicos revisados, dezenas de testemunhas ouvidas. Era a primeira vez, em muito tempo, que um caso de violência dentro de uma prisão ganhava tamanha atenção institucional. Mas a resposta não parou no campo jurídico. O caso Brooks virou um terremoto político. Legisladores começaram a discutir o uso obrigatório de câmeras em todas as áreas de atendimento médico nas prisões. Organizações de direitos humanos exigiram uma reforma completa no sistema. Pela primeira vez, a pergunta não era apenas quem matou Robert Brooks, mas também quantos outros Brooks morreram sem que ninguém tivesse filmado. O eco do caso foi tão forte que atingiu o próprio corpo de agentes penitenciários. A reação deles foi reveladora. Em sinal de protesto contra a investigação e as demissões, centenas de guardas organizaram uma greve selvagem, alegando perseguição política. Enquanto isso, a família de Brooks sepultava um homem que jamais deveria ter perdido a vida sob custódia do Estado. A resposta institucional foi, portanto, ambígua. Houve demissões, houve investigação, houve promessa de mudança, mas também houve resistência, corporativismo e o mesmo mecanismo de autoproteção que já vimos em Maplehurst. O sistema tentando salvar a si mesmo, mesmo diante de provas esmagadoras. Se o vídeo já tinha chocado a opinião pública, o que veio depois foi ainda mais pesado. Os tribunais confirmaram que aquilo não era um excesso ou um erro de procedimento. Era assassinato. No dia 20 de fevereiro de 2025, após 2 meses de investigação, o grande júri do condado de Oneida indiciou 10 agentes penitenciários. Entre eles, 6 foram acusados de assassinato em 2º grau e homicídio culposo, além de crimes como agressão em grupo e obstrução da justiça. Outros 4 responderam por participação direta e tentativa de encobrir os fatos. Foi a maior leva de acusações contra funcionários prisionais
da história recente do estado de Nova York. O caso ganhou força quando, em maio de 2025, um dos envolvidos, Christopher Walrath, decidiu colaborar com a justiça. Ele aceitou um acordo, declarou-se culpado por homicídio em primeiro grau e foi condenado a 15 anos de prisão. Essa confissão não só consolidou as provas contra os demais, como também desmontou a defesa coletiva de que Brooks teria resistido ou ameaçado os agentes. O depoimento de Walrath deixou claro: Brooks foi morto por escolhas conscientes de quem o atacou. Maplehurst sempre foi apresentado como segurança média, um lugar que supostamente garantia controle e rotina. Mas os arquivos e decisões judiciais mostram outra face. Um ambiente que vinha acumulando tensões, denúncias e falhas de supervisão. Até que um ponto de ruptura expôs tudo. O estopim aconteceu em 20 de dezembro de 2023. Um guarda foi atacado por um detento e imediatamente retirado da unidade. Era um incidente isolado. O que veio a seguir, porém, não foi contenção. Foi retaliação planejada. Em 22 de dezembro, integrantes da ICIT entraram na Unidade 8 com equipamento de choque e balaclavas. A operação durou 48 horas e mirou todos os 192 presos da ala, mesmo aqueles sem qualquer vínculo com a agressão inicial. As medidas adotadas naquela janela de 2 dias formam um retrato de punição coletiva. As celas foram reviradas numa sequência de revistas vexatórias. Presos foram imobilizados com braçadeiras de zíper. Houve uso de spray químico dentro das próprias celas. E, além da força física, a própria condição de sobrevivência foi manipulada. Roupas, cobertores, papel higiênico e até atendimento médico foram negados por horas. Exaustores foram ligados para puxar o ar gelado do inverno, reduzindo a temperatura da ala enquanto homens despidos eram mantidos sob controle. Não foi correção de conduta. Foi a transformação deliberada das condições de vida em ferramenta disciplinar. O vídeo de segurança, que viria a ganhar peso nos tribunais, registrou trechos do que aconteceu ali dentro, e a descrição de um juiz mais tarde cravou o essencial. A equipe estava quebrando a lei ao abusar dos mesmos prisioneiros que tinha o dever de proteger. Essa leitura não nasceu de retórica, mas de prova visual e de um padrão confirmado por investigação administrativa, que apontou violações à Carta Canadense de Direitos e Liberdades. Para entender a profundidade desse estopim, é preciso enxergar o contexto. Não foi uma explosão espontânea. O que emergiu em dezembro de 2023 encaixa-se numa cultura de punição coletiva e encobrimento que vinha sendo denunciada, e que voltaria a aparecer nos depoimentos oficiais com uma amnésia generalizada de agentes quando confrontados, algo que a própria justiça registrou como sinal de um sistema que se protege a qualquer custo. O saldo desse primeiro bloco é claro e incômodo. Um incidente isolado virou justificativa para castigar uma ala inteira, numa operação que trocou o manual de segurança por uma lógica de vingança. E se essa resposta foi possível numa prisão apresentada ao público como de segurança média, a pergunta que fica é: que tipo de cultura permite que a temperatura, a nudez e a privação de necessidades básicas virem instrumentos de autoridade? Quando a ICIT, a equipe de intervenção de crises, entrou na Unidade 8 de Maplehurst, o cenário se transformou em apenas alguns minutos. Aquilo que deveria ser uma operação controlada virou uma punição em massa que se estendeu por quase 48 horas consecutivas. Os 192 presos daquela ala foram retirados de suas celas, um por um. Alguns já algemados, outros forçados a deitar no chão. As revistas se repetiam sem critério, e todos, sem exceção, foram submetidos a strip searches vexatórias, mesmo os que não tinham ligação alguma com o ataque ao guarda. Homens enfileirados, despidos, expostos ao olhar dos agentes. A privacidade foi abolida. O objetivo era simples: reduzir cada preso à condição de objeto. Mas não parou aí. A cela de cada um foi revirada até não restar nada. Cobertores, roupas, papel higiênico, comida, medicamentos. Tudo foi retirado de propósito. O inverno canadense não deu trégua e a equipe aproveitou o frio a seu favor.
Ligaram os exaustores no máximo, sugando o ar gelado para dentro das celas. Presos nus ou apenas de cueca foram mantidos ali, tremendo, enquanto agentes armados de spray químico circulavam entre as grades. Alguns detentos receberam descargas de spray de pimenta diretamente nos rostos, mesmo contidos. Outros foram jogados no chão e imobilizados com braçadeiras de zíper que chegaram a cortar a pele. A rotina da prisão foi suspensa. Durante quase 2 dias, não houve distribuição de comida, não houve banho de sol, não houve atendimento médico. Era como se o tempo tivesse parado dentro de Maplehurst e a única lei válida fosse a do castigo. O mais perturbador é que tudo isso não ficou apenas no relato dos presos. As câmeras de segurança internas registraram o que aconteceu. Trechos exibidos mais tarde no tribunal mostravam celas cobertas de destroços, homens tossindo, esfregando os olhos queimados, alguns cobertos apenas por toalhas improvisadas. Aquelas imagens se tornariam a prova de que a operação da ICIT não tinha sido uma resposta emergencial, mas um ato calculado de vingança institucionalizada. Para muitos, aquele episódio representou um marco, a quebra definitiva da fronteira entre segurança e abuso. Maplehurst já havia sido descrita como superlotada, violenta e descontrolada. Mas em dezembro de 2013, ficou claro que o sistema penitenciário canadense podia, em questão de horas, suspender direitos humanos básicos em nome da retaliação. E a pergunta que ecoa até hoje é simples, mas assustadora. Se uma equipe inteira conseguiu agir dessa forma por 2 dias seguidos, com câmeras registrando cada passo, o que acontece quando não há gravação alguma?